Bom dia, boa tarde, pessoal. Aqui é o professor Fred mais uma vez. E hoje nós vamos trabalhar com uma teleaula baseada no material do PET, volume 5, segundo ano, da área de linguagens, que é referente ao conteúdo de artes. Lembrando que a área de linguagens contempla as seguintes áreas de conhecimento: língua portuguesa, língua inglesa e artes. Também vale lembrar que essa teleaula vai estar disponível na plataforma do YouTube para o seu responsável, como mais uma opção de acesso para ele a essa teleaula, para que o seu responsável tenha mais uma opção de fazer essa teleaula chegar até você. Tudo bem? Vale lembrar também que é importante que você esteja com o material impresso em mãos para acompanhar essa teleaula. Então, eu vou ressaltar que a teleaula do PET, volume 5, semana 2, de artes, do segundo ano do ensino médio. Tudo bem? Então, vamos lá para a nossa teleaula. Principais ocorrências de folguedos em Minas. Congado. O Congado reúne os grupos de Moçambique, Catopés, Congo, Marujada, Caboclos, Vilão, Candombe e Candombe. Pessoas escravizadas trazidas forçadamente da África buscavam, através de rituais, dar continuidade a seus preceitos, através de festas nas quais podiam expor seus sentimentos e cultuar sua fé. O Congado nasceu da fusão desses ritos com a religião católica, imposta aos negros pela Igreja, surgindo novas histórias que envolviam, sobretudo, Nossa Senhora do Rosário, São Benedito, Santa Efigênia, Nossa Senhora das Mercês e Nossa Senhora Aparecida. É o que a gente chama de sincretismo religioso. É quando as religiões, né, elas se misturam, tá ok? Na verdade, o negro usava esse sincretismo, essa estratégia, como forma de continuar cultuando as suas entidades. Ele relacionava uma entidade da sua religião a uma santidade católica, tá certo? Então, existia esse sincretismo religioso, tá ok? Então, vamos continuar. Folia de Reis ou reisado. Folia de Reis, folguedo, que ocorre no período do Natal, de 24 de dezembro a 6 de janeiro, que é o dia dedicado aos Santos Reis. A formação das folias se difere conforme o lugar, mas há sempre um mestre, líder maior, responsável pela cantoria e pela coordenação geral do grupo. Seu auxiliar é contramestre, que angaria os donativos e substitui, em caso de necessidade. Algumas trazem a figura do embaixador, que pede licença para entrar nas casas, pronuncia as profecias, ali eu acho que era pronuncia, tá certo? Pronuncia as profecias e lembra das palavras escritas pelos profetas a respeito do renascimento de Cristo. Há os instrumentistas e cantores, e algumas trazem os reis representando os 3 reis magos. Pastorinhas. São grupos de moças e meninas que visitam os presépios das casas, relembrando os pastores de Belém, vestem-se apropriadamente, dançam e cantam a mensagem em louvor e pedem contribuição para o Natal das crianças pobres do local. Boi de Reis ou Boi de Janeiro, Bumba Meu Boi, etc. É um dos mais típicos folguedos populares e, em alguns casos, participa do reisado. A variação de nomes decorre das peculiaridades regionais e depende também da variação de elementos que figuram nas apresentações. Sua origem é portuguesa. Em síntese, é uma apresentação da captura, roubo, morte e ressurreição do boi. Festa do Divino. Como o nome diz, a festa ocorre na data consagrada ao Divino Espírito Santo, em Minas. Costuma ser chamada também de Festa do Império,
porque durante a realização é eleito o imperador, que será o festeiro ou homenageado da próxima festa. Cavalhada, herança das tradições da cavalaria medieval. A cavalhada representa os combates, torneios lendários e gestas oriundas das guerras travadas entre mouros e cristãos. Geralmente participam dois grupos, a cavalo, com os cavaleiros vestidos e azul e vermelho, cada um representando os grupos antagônicos. Realizada ao ar livre, mobiliza muitas pessoas entre reis, rainhas, príncipes e princesas, embaixadores, capitães e tenentes, nobres, damas, cavaleiros e lacaios, todos ricamente vestidos e portando espadas, pistolas e lanças. Mulinha de ouro. Registro ao Vale do Médio São Francisco, este folguedo traz o animal dançando coreografias e danças no meio do povo, como ocorre nos bois. Então, só abrindo um parênteses, pessoal, isso aí é na teleaula da primeira semana do PET, do mesmo material, né, da primeira semana do PET, volume 5 de artes, ele dá uma introdução ao que são essas festas populares. Nessa teleaula, nesse material do PET, volume 5, da segunda semana, o que está sendo feito? Está sendo feita descrição dessas festas populares que são bem características aqui do estado de Minas Gerais, tá bom? Então, vamos continuar. Dança de São Gonçalo. Aí a gente tem a ilustração, né, uma foto dessa dança, né? E aí ele fala o seguinte: as moças se vestem de branco, excepcionalmente de rosa ou azul. Cada figurante conduz à mão um arco de madeira enfeitado de papel de seda da cor do vestido. Em certos lugares, o único homem participa da dança e comanda a função trajado de branco, o qual desempenha o papel de São Gonçalo. Caxambu. Lembrando aí, se está falando de São Gonçalo, é uma influência portuguesa e europeia, tá certo? Caxambu, de origem negra, é uma espécie de batuque que parece ter começado ao longo das fazendas de café e que costuma ser chamado de jongo em outros estados. São usados exclusivamente instrumentos de percussão com participação de homens e mulheres em pares ou grupos, fazendo evoluções fortes e sensuais. Quadrilha, esse aí é o mais famoso, né? Ele deixou por um dos últimos. Apresentada sobretudo nas festas juninas e julinas e com origens que retomam as country dances inglesas medievais, de onde se passaram para a França sob o nome de contredanse. Daí os nomes dos passos até hoje serem falados em francês. Por exemplo, avancée, que a gente escuta lá nas festas juninas, né? Nas quadrilhas. Chegando ao Brasil via Portugal, já com o nome atual, que é quadrilha, tá certo? Então, pessoal, vamos agora para as atividades. Agora vamos desenvolver um pouco o texto. Questão número 1. Refletindo um pouco no texto acima e nas tradições de sua cidade, fale sobre as principais características das manifestações populares que você conhece. Então, vale ressaltar que ele sempre pede um ponto de vista particular para responder essas perguntas. Ou seja, essa resposta que vocês vão ver aí é uma particularidade minha, tá certo? Então, quer dizer que a resposta sua tem que ser igual à minha? Não. Ele quer que você relate uma experiência sua, tá certo? Então, vamos ver. A minha resposta vai ser só um modelo ou um incentivo para que você produza a sua resposta, tá bom? Então, vamos lá. Resposta de cunho pessoal. Lembro-me da época de infância de participar de festa de reis e festas juninas. Lembro de músicas, aí eu poderia até acrescentar cantoria, né? Comidas e roupas típicas que existia uma miscigenação de culturas oriundas da Europa com culturas de origem indígena e africana.
tem sempre essa mistura, né? A gente vê muito isso no carnaval nas escolas de samba. Quando a gente vê harmonia, é uma coisa, é uma influência europeia na escola de samba, né? A bateria é, apesar da harmonia, da orientação europeia, como se fosse uma orquestra, né? Vamos falar assim, clássica, ela se baseia muito também na cultura africana, no batuque, né? A gente tem aqueles vestimentos, né? Coisa de baiano. E também tem muita influência indígena no desfile da escola de samba, né? Que é uma festa popular. Ok? Então, quando a gente fala, essa festa é de influência europeia, na verdade, existe essa miscigenação de culturas no Brasil, né? A gente não pode falar que aquela lá é uma cultura puramente influenciada por só um tipo de outra cultura, né? Mas a gente pode falar que predomina a influência de determinada cultura. Por exemplo, a festa de Reis ou a festa junina, ela é predominantemente de influência europeia, mas com a miscigenação a gente pode falar que existe também influência africana e indígena nessas duas festas, tá bom? Então, vamos continuar. Questão número 2. Você acha que as manifestações populares são as mesmas e possuem as mesmas características em todo o estado mineiro? Por quê? Então, lembrando que é mais uma resposta do meu ponto de vista, ok? Então, vamos lá. Não acredito que as manifestações populares sejam as mesmas e possuam as mesmas características em todo o estado mineiro, porque o estado de Minas Gerais tem dimensões que superam países europeus como Espanha e França, por exemplo. Logo, existem influências de regiões vizinhas, influências pelo fato do distanciamento entre as regiões e diferenças graças ao nível de desenvolvimento econômico urbano ou tipicamente rurais. A região do Triângulo Mineiro, na qual vivo, por exemplo, tem forte influência do estado de Goiás e do interior do estado de São Paulo. Logo, os hábitos e costumes do Triângulo Mineiro se aproximam muito mais aos do estado de Goiás e interior do estado de São Paulo do que do restante do estado de Minas Gerais. Um exemplo disso você observar o sotaque aqui do Triângulo Mineiro, ele aproxima muito mais o sotaque de Goiás, ao sotaque, por exemplo, do interior de São Paulo, Sorocaba, né? São sotaques muito mais parecidos do que se você vê o sotaque da região de Belo Horizonte, né? São sotaques diferentes, ou seja, existem influências, né? Uma coisa que é muito interessante aqui da região de Uberlândia referente às torcidas de futebol. Aqui você vê um cruzeirense, um atleticano aqui ou ali, mas a maioria das torcidas ou são de times cariocas ou de times paulistas, né? Por quê? Exatamente pela influência, principalmente da TV. Por muitos anos, a retransmissora da TV vinha ou do Rio de Janeiro ou de São Paulo, nunca de Belo Horizonte, né? Então, aí a influência desses dois estados foi muito maior nas torcidas, né? Porque era transmitido mais jogos de times do Rio de Janeiro ou São Paulo, do que dos próprios times de Minas Gerais. Então, você vê muito mais torcedor do Flamengo, do Vasco, do Corinthians, do São Paulo, do Palmeiras, do que torcedor do Cruzeiro ou do Atlético. Aqui, por exemplo, é muito raro você ver um torcedor do América Mineiro, né? Então, é muito mais influência de outras regiões do que do próprio estado de Minas Gerais, tá ok? Então, é por isso que tem essas diferenças também na cultura popular, tá certo? Esse exemplo do futebol é só para ilustrar como as culturas populares podem se diferenciar em determinadas regiões, tá ok? Então, vamos continuar. Número 3. Com base na leitura do texto, principais ocorrências de folguedos em Minas, qual é a herança cultural predominante que podemos destacar em cada item citado? Então, eu vou falar a cultura que
predominantemente influencia aquele tipo de festa. Mas, como eu disse, não quer dizer que é só aquele tipo de influência. A gente pode ter esses três aspectos de influência: influência europeia, influência africana e influência indígena, tá certo? Mas existe uma influência que predomina, tá ok? Então, vamos lá. O congado é predominantemente de origem africana, né? A folia de reis ou reisado é de origem europeia. É claro que existem outras influências, mas o que predomina seria a origem europeia. As pastorinhas, pelo que a gente viu no texto, é origem europeia também, né? Sim, principalmente por causa da influência do catolicismo, né? Que foi muito forte, principalmente no período colonial, né? Então, por isso, dessa coisa de influência europeia, tá ok? Boi de reis ou boi de janeiro, bumba meu boi, etc. Então, é origem europeia também, mas eu posso falar que também tem uma forte influência indígena aí, tá certo? Então, é uma mescla de influência de origem europeia e indígena, tá ok? Festa do Divino é origem europeia, até pelo próprio nome, né? Tem esse catolicismo por trás aí da Festa do Divino, tá ok? A cavalhada é fundamentalmente europeia, né? Então, tem aquela coisa da cavalaria europeia, né? Então, isso aí foi trazido pelos portugueses para o Brasil. Então, é predominantemente europeia. Molinha de ouro, pelo que a gente viu no texto lá, origem europeia também. A outra, dança de São Gonçalo, origem europeia. Caxambu, pelo texto, origem africana. Estou me baseando tudo no texto que está aí no material do PET, tá, pessoal? Quadrilha. A quadrilha, principalmente pelas danças francesas medievais, é de influência de origem europeia, tá ok? Pessoal, eu espero, como eu sempre falo, que essa teleaula esteja alcançando o objetivo dela, que é exatamente auxiliar e sanar a dúvida de vocês no que diz respeito à confecção do material proposto aí no PET. E lembrando que essa é uma teleaula da área de linguagens que está baseada no PET, volume 5, de artes, né, do segundo ano do ensino médio, tá ok? Eu espero que vocês realmente estejam tendo bons estudos e até a próxima teleaula.